uma ilusão perceptiva ao contrário. Porque imagina-se que existe a ilusão, mas na realidade há uma negação do facto em si mesmo. Portanto, só para termos aqui uma noção, também não vou perder muito tempo com isto, porque já me apercebi que vocês não estão muito voltados para esta parte. No processo da memorização existe a recepção, naturalmente existe a codificação, que é uma forma de transformarmos a informação em algum tipo de energia, que nós chamamos de energia neural, para poder ser guardada. Existe uma consolidação, portanto, nós colocamos essa informação em determinadas áreas cerebrais, primeiro e em zonas da mente depois. É importante dizer que, para mim, cérebro e mente não são sinónimos. A mente é extracerebral e aí, por vezes, porque a razão porque nós em neurociências não conseguimos explicar todas as coisas no que diz respeito à memória, no que diz respeito à percepção, etc. E, por outro lado, dá-se depois a recuperação ou a evocação, quando nós trazemos as nossas memórias ao nosso consciente, quando nós as utilizamos frequentemente. Há bocadinho falávamos na percepção visual. A percepção visual também funciona através de uma linha neural. Portanto, nós captamos a informação através de uma imagem, ela passa por toda ali a zona inicial, passa através da nossa íris, retina, passa através de umas células fotossensoras, que são os bastões e os bastonetes, os cones e os bastonetes, sendo que os cones são os responsáveis pela nossa visão de cores mais definida e os bastonetes uma visão mais indefinida e que se perde mais cedo. Portanto, quando nós começamos a ter má visão noturna, habitualmente é efetivamente porque com a idade, lembras-te, Pedro, com a idade também vamos perdendo essas células e vamos vendo cada vez pior, ok? Não é só de computador, é mesmo da idade também. E então nós vamos tendo menos capacidade para visionarmos essas coisas, é uma visão cada vez mais distorcida. Depois atravessa o nervo óptico e vai para uma região que se chama diencéfalo. Na percepção auditiva também existe uma audição coclear, cóclea porque é um caracol que nós temos aqui depois do nosso meato auditivo, e depois é enviado também para zonas cerebrais, para o córtex de associação, etc. E onde nós vamos encontrar correspondência relativamente aos sons. Mas para isso nós precisamos da memória. Nós só sabemos que um som é ameaçador porque temos efetivamente memória. E nós só sabemos que uma imagem é preocupante quando efetivamente utilizamos a memória. E isto nós sabemos desde tempos primeiros, porque sabíamos fazer essa distinção mesmo enquanto apenas primatas superiores e nos aparecia um tigre-dentes de sabre à frente, nós dizíamos, para lá que isto não é dos nossos. E isso ajudava bastante a fazer esse tipo de definição. Ora bem, a evocação pode ser espontânea, como eu vos disse há pouco relativamente à história do caril, ou pode ser através do reconhecimento. Aquilo que nós chamamos também de estímulos emocionais competentes. Por carga d'água é que eu sempre que vejo uma senhora com um determinado timbre de voz ou com uma postura mais austera, eu sinto medo. Não é bem o meu caso, mas estou a falar do caso de um paciente meu. Um paciente meu, homem já crescido, casado, etc., confessava que sempre que a sua mulher, que era uma mulher grande, era do meu tamanho, e com um timbre de voz pouco mais ligeiro do que o meu, sempre que ela falava com ele, ele urinava-se. O que, como podem, de alguma forma, compreender, numa relação afetiva, num casamento, pode ser um bocadinho preocupante, não é? Portanto, ele consultou-nos exatamente nesse sentido. O que é que ele poderia fazer e quais as razões para que esta situação, entretanto, tenha acontecido. E nós conseguimos, através de vários métodos, conseguir compreender de que, numa idade não muito precoce, mas entre os 5 e os 6 anos de idade, ele esteve num jardim de infância e onde a senhora que tomava conta dele lhe gritava frequentemente sempre que ele não queria comer. E às vezes ele tinha algumas repugnâncias alimentares, havia alguns alimentos que ele efetivamente não conseguia comer, e às vezes tinha o reflexo de vómito. E quando efetivamente o vómito vinha a acontecer, ela obrigava-o a comer o vómito. Portanto, há muitas histórias destas. E ele adquiriu imediatamente uma repulsa e ao mesmo tempo um medo relativamente àquele biótipo de pessoa, àquele tipo de reação. E efetivamente ele não se conseguia controlar. Conscientemente, é óbvio, que ele conseguia compreender que a mulher dele não era a sua educadora, mas em termos inconscientes não conseguia perceber isso.
Como tal, perante aquela reação, ele agia desta forma. Nós fazemos no nosso dia-a-dia com muitas situações. Às vezes há medos que nós não conseguimos explicar, mas que têm a ver com as nossas memórias. Tem a ver com factos que aconteceram connosco, que nós guardamos de uma forma quase que de segundo plano, mas que nos continuam, sim, quando não compreendidos, quando não reinterpretados, quando não, de alguma forma, introduzidos numa vida sã, podem-nos tramar, desculpem a expressão, a vida durante muito tempo, para não dizer sempre. Porque nós guardamos a informação em sítios diferentes. E mesmo a neurociência não consegue explicar na totalidade. Por vezes dizemos que a memória de trabalho necessita do hipocampo. O hipocampo faz ali uma seleçãozinha. Às vezes ele coloca as coisas num determinado sítio para depois poder ser guardado em áreas mais importantes. Nós hoje já sabemos de que a memória, lá está outra vez o hábito discursivo, não sabemos coisa nenhuma, esqueçam, julgamos saber de que as nossas memórias são como uma espécie de uma folha de gelatina que depois de passar pela memória de longo prazo acabam por ficar impressas em todo o nosso córtex cerebral. Depois de ultrapassado o período do hipocampo, depois de passado da memória emocional a nível do sistema límbico e depois acaba por ficar impresso ali. E como tal nós temos recurso a ela frequentemente. Contudo, nem tudo nós fazemos desta forma. Há informações que nós perdemos, há informações que ficam desenlaçadas, não é à toa, e aqui é importante para a nossa vida de relação, de que uma história contada, uma vez mais no consultório, como exemplo, uma história que nos é contada, marido e mulher, irmãos, pai e filho, a história nunca é igual. Nunca. A história nunca é igual. É como se um tivesse visto um filme e o outro tivesse visto o outro filme. Porquê? Porque a nossa subjetividade não nos permite tornar as coisas objetivas de uma forma igualitária para todos. Cada um sabe aquilo que sentiu, cada um sabe aquilo que observou naquele momento. Ele não nos quer mentir, mas foi aquilo que ele percepcionou. E o outro percepcionou uma coisa diferente. Portanto, frequentemente, nós temos histórias completamente antagónicas sobre o mesmo evento. Completamente. Não é que as pessoas queiram, de alguma forma, arranjar problemas. É porque foi isso que elas viveram. Portanto, a próxima vez que tiverem uma arrelia com alguém e digam: epá, daquela vez tu tiveste mesmo muito mal, agiste de uma forma absolutamente inconsequente. E outra pessoa diz: mas agiu o quê? Tu é que agiste desta forma assim? Onde é que está a razão? Nos dois. Para aqueles que leram Sófocles, principalmente a obra Antígona, é possível que dois eventos sejam, ou melhor, que um evento sejam para duas pessoas coisas completamente diferentes e ambos têm razão. Isso não quer dizer que vai dar um resultado positivo. Na Antígona morre toda a gente. Mas, no entanto, a visão de um e a visão do outro têm a mesma importância. Como é que nós resolvemos isto? Sabendo que a nossa memória não nos dá dados concretos. Não dá. Sou eu que vos garanto, não dá dados concretos. Dá aproximados, para sermos meiguinhos. Então como é que nós vivemos o passado? Nós vivemos o passado à nossa maneira. Ninguém nunca vai nos poder dizer o nosso passado da mesma maneira como nós o percepcionamos e nós não o podemos fazer relativamente a ninguém. Portanto, quando existe uma terceira pessoa, dizem vocês, a história pode ficar contada, porque nem tem interesse de um lado nem do outro. E será que essa terceira pessoa também a percepcionou de uma forma totalmente ampla? Claro que não. Portanto, nós temos visões aproximadas do passado. Nós vemos isso. Os nossos livros de história, os livros de história de espanhóis são iguais? Os eventos são contados da mesma maneira? Não são. Se pegarem nos livros de história dos chineses e dos japoneses, riem-se à grande. Porque nos livros de história dos chineses, os japoneses são sempre uns invasores terríveis, que matam, que destroem, que fazem tudo e mais alguma coisa. Mas se lerem os livros de história dos japoneses, eles dizem a mesma coisa relativamente aos chineses. Portanto, normalmente a história é contada por aqueles que vencem, não é por aqueles que perderam. Quando Roma conseguiu finalmente vencer Cartago, nós ficámos sem praticamente informação nenhuma relativamente a Cartago. E algumas das grandes invenções que nós atribuímos aos romanos eram cartaginenses. Portanto, essa memória é apenas uma ilusão. Ok? Portanto, faltam 5 minutos para o primeiro intervalo, não é? Vamos só aqui. Deixa eu aqui ver uma coisa. O computador não quer mesmo às vezes. Anda lá para trás, homem. Já me estragaste uma brincadeira, mas pronto. Eu ia-vos perguntar,
relativamente a uma imagem que eu há bocadinho vos passei, se vocês sabiam o número de telefone que lá estava. É este, ok? Mas provavelmente nenhum de vós conseguiu guardá-lo, ok? Faz parte da memória do trabalho. Agora é que tu te mexes, meu malandro. Isto realmente... não interessa. Agora vou-vos pedir para guardarem o número, mas não vão guardar no papel, ok? Nós voltaremos a falar do número lá mais para a frente. Isto diz respeito a uma coisa muito importante relativamente à memória, que chama-se a magia do número 7. A maior parte dos investigadores a nível do psiquismo compreenderam de que nós somos incapazes de guardar durante muito tempo mais do que 7 dígitos. Não é à toa que os nossos telemóveis têm 7 dígitos mais um indicativo. Não é à toa que a maior parte da informação que é dada para nós guardarmos envolve até os 7 dígitos. Há um livro sobre isso, chama-se a magia do número 7, que tem a ver com o máximo da nossa memória de trabalho. A memória que nós utilizamos e que logo a seguir ou guardamos ou esquecemos. Já imaginem-se numa situação em que alguém vos dá instruções de como chegar a uma outra rua. Vocês estão perdidos numa cidade e alguém vos dá essa informação. Vocês estão ansiosos, está a gente a apitar, alguém está a gritar ao vosso lado que aquela pessoa não está a dizer a coisa certa, que o caminho está errado, e vocês têm apenas alguns segundos para engolir aquela informação. E dizer, ok, eu vou utilizar esta informação e vou lá chegar. Em quase 80% dos casos, essa informação é perdida, não chega a 2 segundos depois. Porque não fomos capazes de a percepcionar de uma forma total, de a guardarmos e de a utilizarmos. Mas mesmo que a utilizemos, da próxima vez que lá formos, ou guardamos a informação ou já não sabemos outra vez. É a mesma coisa quando damos um número de telefone a alguém. Quando não queremos que outra pessoa guarde o nosso número de telefone, isto vale essencialmente para as meninas, principalmente para as meninas que têm muitos pretendentes, diz, olha, o meu número é 900, não. E se ele não tem o papel na mão, ele não se vai lembrar do número de telemóvel. Garantidamente. Ok? Houve uma experiência que foi feita há uns tempos atrás por um professor meu de Psicologia Cognitiva, que no princípio da aula disse-nos assim, eu vou-vos dar o meu número de telemóvel, mas vocês não podem sentar. Eu garanto-vos de que vocês não se vão lembrar do meu número de telemóvel, nenhum de vocês vai me ligar. Ok. No final do ano, no final do semestre, aliás, a turma organizou um jantar para irmos lá às casas de fados, nós estamos ali em Alfama, e eu convidei, o professor era húngaro, Csongor Jonas. E então, a meio do jantar, cheguei ao pé do ouvido dele e disse, o teu número de telemóvel é este. Não contes a ninguém, ele disse, está descansado, depois de hoje eu provavelmente vou esquecê-lo. Mas eu engoli-o até este momento para te poder assustar. Ele disse, ok, é assim que se faz, é assim que se consegue engolir informação. Ele tinha algumas teorias interessantes a nível perceptível. Ele dizia que, por exemplo, os lisboetas tinham radares nos sapatos. Ele morava na Graça e as ruas de Lisboa estão cheias de cocó de cão. E então ele dizia que enquanto os estrangeiros pisavam no cocó, o português, principalmente o lisboeta, ia olhar para cima e de repente passava ao lado. Portanto, que havia uma espécie de radar nos sapatos que impedia que eles efetivamente pisassem o cocó. Ele tinha umas teorias muito engraçadas e eu felizmente aprendi muito com ele. E uma das coisas que ele dizia precisamente era esta questão relativa. Não vale a pena guardar um número de telemóvel, não é? Tem que ser sem escrever, que eu depois, mais à frente, vou-vos perguntar. Mas relativamente à primeira, sejam sinceros, ninguém percepcionou o número, pois não. Havia demasiada poluição visual. Haviam demasiados estímulos para qualquer um de vós poder dar atenção ao número de telemóvel. Portanto, não foi por acaso. Portanto, temos aqui uma forma de entendermos realmente qual o limite da nossa memória, da memória que utilizamos no nosso dia-a-dia. E às vezes quando chamamos às pessoas, epá, tu não tens atenção nenhuma, tu não tomaste atenção aos recados, tu não disseste absolutamente nada, lembremos de que há um limite de cubicagem relativamente à nossa informação. E nós tomamos decisões, nós selecionamos, nós consideramos aquilo que é mais importante para nós e o resto é colocado de lado. Não é que o facto da sogra ter ligado às 6 da tarde a dizer que no dia seguinte iam almoçar não fosse importante. Era, claro. Mas ao mesmo tempo ele tinha a indicação de que ia se encontrar com os amigos para jogar futebol às 8. Tem que haver uma seleção. E tem que haver prioridades. Ok? Vão lá descansar um bocadinho, já nos encontramos pós-resistentes, ok?